Mano, tô muito revoltado, cara. Eu precisava gravar esse vídeo porque eu tenho que falar, cara. Eu tenho que falar e as pessoas falam que não é pra você se posicionar, que não é pra você militar, né, nessa questão, mas eu tenho que falar. Então, é isso, eu tô indignado, cara, porque acabei de vir de uma conversa como se fosse um choque, né, de ideias, e eu tentei explicitar o que era política, o que eu entendia por política. E Aristóteles já tem uma frase característica a respeito de política, que ele fala que o homem é naturalmente um animal político. Se a gente for ver a origem da palavra no grego, política, político, está relacionado com pólio. Era denominada cidade-estado. E políticos era a pessoa pertencente àquela cidade. Ou seja, se a gente for analisar nessa profundidade, a gente tem a política como um pertencente à sociedade estabelecida. Então, isso só prova que essa é uma necessidade, é uma qualidade, uma coisa natural nossa. Aonde eu quero chegar com isso tudo? A questão é, eu ouvi um grande influenciador falando a respeito falando que a política era só para quem tinha dom, era só para quem tinha estudo, mas na verdade todo ser humano é um político. Todo ser humano, ele é pertencente a uma sociedade, ele é interdependente em suas relações e ele constrói relações, que é isso que caracteriza o ponto principal relacionado à política. Eu estou aqui fazendo uma relação, eu estou aqui me conectando com outras pessoas. Isso é a raiz da política, não essa coisa que a gente vê aí fora, essa coisa de compra de cargos e essas coisas todas. Então, qual seria a raiz da política? Seria estabelecer relações, seria abrir portas, abrir conexões. E essa política que a gente vê hoje, ela está baseada em se você pensa diferente de mim, eu fecho a porta para você. Então, o caminho que a gente está percorrendo é um caminho totalmente inverso. Eu já falei várias vezes, falei para algumas pessoas que eu tenho mais proximidade, que não existe democracia. Não existe. A gente está na mão da maioria. Eu pergunto para você hoje, a maioria, ela sabe o que é bom para si mesma? Não, ela não sabe o que é bom para si mesma. Porque a maioria, ela vai escolher baseada em egoísmo. Eu vou dizer assim para uma pessoa, escolhe isso aqui porque isso aqui vai ser bom para você. E ela vai escolher. A maioria, ela é manipulada, a maioria, ela não tem visão de futuro, ela está olhando simplesmente para o que está acontecendo agora. E é justamente por isso que eu considero a verdadeira política. Eu tenho andado com pessoas que têm praticado essa verdadeira política. Eu tenho orgulho de dizer que o pouco que eu aprendi relacionado à política foi vendo essa política diferente, essa política de relações, porque isso faz toda a diferença, não aquela coisa de compra, aquela coisa de você estar me devendo, mas aquela coisa de você pode contar comigo porque eu estou contando contigo e a gente precisa crescer junto, sem nenhum tipo de suborno, sem nenhum tipo de regalia, que é essas coisas que a gente está cansado mesmo de ver. O meu perfil político, ele é voltado para centro-liberalista econômico, que isso quer dizer que a minha particularidade, ela tende a preferir menos controle do Estado e uma maior liberdade econômica, que é isso que a gente que tem um negócio próprio anseia, que exija menos burocracia, mais liberdade, mais portas abertas, mais relações. O que me deixou indignado é as pessoas se fecharem nessa coisa de meu político favorito, meu malvado favorito. E esse segundo turno, ele foi recheado de pessoas assim dizendo, eu não voto em fulano porque eu estou votando em fulano porque quem estava no governo fez isso. Ou então, eu estou votando no fulano porque o cara que quer entrar na presidência fez isso. A gente não tem propostas positivas, é só o que a gente tem propostas negativas, todo mundo se expondo e jogando coisas um do outro no ventilador. Quando o que a gente precisa é de alguém que saiba administrar, que saiba fazer, que saiba gerir
um negócio. Eu tenho a Bíblia como minha regra de fé e prática, tudo que está escrito ali, então eu procuro referências bíblicas para todas as coisas todas as decisões que eu vou tomar, tudo que eu quero aplicar na minha vida. Me veio à mente uma parábola a parábola dos talentos, onde a principal frase que fica caracterizada ali é servo bom e fiel. Porque tem muita gente se baseando apenas em não, porque o fulano de tal é honesto, porque o fulano de tal não tem nome sujo, porque não tem isso, não tem aquilo. Mas não basta só ser honesto. Ele precisa ter a aptidão, ele precisa ter habilidade, ele precisa saber administrar e, infelizmente, a gente é colocado numa sinuca de bico porque a gente não tem para onde correr. E a maioria escolheu isso. A gente pode até se basear em Ibope, nessas coisas, a gente pode se basear em Trend Topics do Twitter, a gente pode se basear em nossos amigos do Facebook, mas só que aquilo dali não é real. Aquilo dali não chega a ser nem 20% da população. Então, você vê algo subindo, você vê a hashtag bombando e você acha que aquilo dali é o resultado, e quando você chega para ver nas urnas você se frustra, porque não é a maioria que tem acesso à internet, não é a maioria que tem acesso ao Facebook, não é a maioria que tem acesso ao Twitter, muito menos. Então a gente não pode se basear nessas coisas. A gente tem pessoas que estão votando porque estão indignadas, a gente tem pessoas que estão votando porque querem tolerância zero com várias coisas, só que ninguém está fazendo a questão da relação. A relação ela não tem existido mais. Qualquer pessoa que pensa contra você, a porta está se fechando, a relação está se fechando. Então, o meu voto aqui hoje é pela raiz política, pela política no seu senso comum, a política no seu fundamento inicial, a política que foi instalada há muito tempo atrás, antes daquela coisa romana que aquilo ali começou a deturpar tudo, aquela coisa do pão e circo, aquela coisa de fazer coisas ruins para o povo e depois fazer coisas boas para que as pessoas entendam como se fosse questão do destino. Então, a gente não pode agir dessa forma, a gente não pode pensar dessa forma, independente do que a outra pessoa escolha. A gente pode argumentar, a gente pode conversar, a gente pode agregar ideias e ser agregado e você conseguir extrair algo de bom de alguma conversa, mas não assim, não fechando essas portas, não militando. Poxa, mas fulano de tal é a favor da tortura, mas fulano de tal é a favor de roubalheira, de botar dinheiro não sei aonde. Mano, tudo pode ser relacionado politicamente, tudo pode ser conversado politicamente, tudo pode ser estabelecido politicamente. A gente tem dentro da gente essa coisa política, mas só que a gente também tem dentro da gente uma questão natural que faz com que a gente seja totalmente retrógrado, totalmente neandertal, vamos dizer assim, e a gente precisa conter isso várias vezes. Só que o que as pessoas estão fazendo, elas estão rotulando, dizendo que as pessoas já tinham aquele mal desde o início. Você tem isso, todo mundo tem isso dentro de si no início. Se você for analisar, a gente tem estudos de psicólogos falando que o ser humano tem essa raiz egoísta. Os primeiros sinais de uma criança, quando você coloca ela junto com outras crianças e com brinquedos, com posses, ela pega o brinquedinho da outra criança e fala, é meu. Ela quer tudo para si, ela está pensando em si, é um instinto protetor, vamos dizer assim. E a gente tem isso dentro da gente. O instinto de sobrevivência, aquela coisa de você se proteger, você buscar o seu primeiro. Mas só que quando você aplica a política e você aprende a viver em sociedade, você estabelece essa questão de sociedade e você entende que você precisa viver para o próximo. Porque é assim que a sociedade se estrutura, é assim que a sociedade começa a estabelecer cada um na sua função e todo mundo cresce. Então, independente de quem for presidente, a gente consegue entender, quem estuda política, quem vê política sabe que o presidente ele não governa sozinho, principalmente porque, se eu não me engano, são 70% do Congresso Nacional foi renovado. Pessoas que estavam na Lava Jato, filhos de pessoas que estavam sendo investigadas, estavam respondendo a processo, não
entraram, não foram eleitos. Então isso já é uma coisa particular, um cenário diferente. Então isso já faz a gente pensar que, independente de quem for entrar, independente do que for acontecer, não vai rolar uma ditadura, um negócio militar, não sei, mas também não vai rolar aquela coisa de Ursal e Venezuela e Temer, satanista. Não vai ter nada disso, cara. É simplesmente a gente parar para analisar e ver o Brasil que a gente está construindo. Como que a gente está fazendo o nosso papel como político. Porque eu digo e repito, não é dom para política. Todos nós somos políticos.